13h22. Claro que a gente vai falar mais da economia, desse rebuliço no mercado financeiro, os assuntos da política de Brasília. O Bandeirantes Acontece está começando. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Pois é, enquanto os brasileiros lutam com tantas coisas, em tantas frentes, inclusive com a miséria, né? E é bom lembrar que esse estudo que o Josino trouxe agora, Ronald, ele mostra inclusive a diferença brutal no número de casos e de óbitos provocados pela Covid, mortes provocadas pela Covid, número de casos, no geral, entre um bairro e outro. Eles chamam até de comorbidade social. Então, essa é a realidade que o brasileiro está enfrentando, que milhões de brasileiros estão enfrentando. Enquanto isso, a Câmara Municipal está preocupada com o nome do Roosevelt na praça. E na Câmara dos Deputados, a preocupação é também, há outros assuntos, muitos inclusive constrangedores, né? E é bom lembrar, inclusive, que logo uma comissão da Câmara vai votar a PEC dos precatórios. Mas há a questão do Ministério Público. Resultado. Nós falamos muito aqui a respeito da proposta de emenda à Constituição que previa mudanças no Conselho Nacional do Ministério Público. E isso para o brasileiro que está enfrentando, insisto, tantos problemas em tantas frentes e muitas vezes questões de vida ou morte, inclusive fome, parece um negócio assim de Júpiter, né? Não tem nenhum interesse, mas tem, porque no final das contas é a respeito de Estado democrático que se está discutindo nesse projeto. É a respeito de democracia, de independência dos poderes. E se um poder interfere no Ministério Público, ele está interferindo exatamente na instituição que investiga os componentes daquele outro poder. O Congresso. O Congresso quer ter um número determinado de cadeiras. A maioria quer, tanto que a maioria aprovou, mas não foi o número suficiente, porque é uma PEC, precisa de 308 votos na Câmara. Então foi rejeitada. Foram 287 votos a favor, 182 contrários, e eram necessários os 308 votos. Agora, a história toda, na verdade, você tem uma diferença pequena para esses 308 votos, para que fosse aprovado o projeto, o que é triste. Ou seja, a maioria aprovou esse projeto ruim que dá ao Congresso Nacional a possibilidade, o direito, a prerrogativa, mais do que direito ou possibilidade, de escolher alguns integrantes que serão chave no Conselho Nacional do Ministério Público, inclusive com o poder de interromper investigações e de retirar denúncias. Ora, mas quando deputados, senadores são suspeitos de corrupção, de roubalheira, de lavagem de dinheiro, de caixa 2, de uso indevido de recursos públicos, quem é que investiga? O Ministério Público. Como podem conceber que o Congresso escolha exatamente, porque não se trata de ter 2 cadeiras do Congresso, já há, mas que o Congresso escolha a figura-chave do Conselho Nacional do Ministério Público com poder de interromper investigações. Exatamente na instituição que investiga
deputados e senadores? Ora, mas a derrota, ela não foi tratada pelo Arthur Lira, presidente da Câmara, como definitiva. Ele chegou a usar aquela expressão muito comum no futebol, né? O jogo só acaba quando termina. E a gente sempre lembra do Chacrinha, dizendo o programa que acaba quando termina. E o Chacrinha dizia isso com muita dignidade, muito humor, né? Com aquele seu tropicalismo peculiaríssimo. Era um tropicalista, né? O Chacrinha. A Câmara não. A Câmara não tem humor, né? E trata de maneira sisuda, sombria muitas vezes, assuntos que parecem longe do interesse do brasileiro no dia a dia, mas que lá na frente vão afetar a vida de todo mundo. O Brasil conviveu nos últimos anos, teve a tristeza de conviver com uma gigantesca reação ao combate à corrupção. A ideia de que estávamos estabelecendo mecanismos que iriam melhorar, evoluir, passariam por filtros, mas mecanismos que iriam, no mínimo, dificultar a corrupção, constranger o corrupto e o corruptor, estabelecer novos parâmetros para a ação de quem tem cargo público de alto escalão, presidente da República, governador, deputado, senador, deputado estadual. Parâmetros novos que, no mínimo, dificultariam a roubalheira da qual os brasileiros são vítimas. E a reação gigantesca, bem orquestrada, harmônica, mas que só obteve sucesso porque o Supremo dela participou dessa orquestração. Em determinado momento assumiu a regência da orquestra e foi decisivo para a grande e lamentável virada que assistimos. E o Brasil vai acumulando no Mensalão, no Castelo de Areia, no Petrolão, na Lava Jato, nos inúmeros casos investigados pela Lava Jato. Inúmeros. Muitos, inclusive, receberam apenas menções. Tal era o volume de investigação. E, claro, não apenas os atingidos reagiram raivosamente, mas os torcedores dos atingidos, aqueles que fazem de políticos, de figuras públicas, totens, colunas, postes ídolos, diante dos quais se ajoelham, se prostam e dizem: é infalível, é um portador da infalibilidade, aquela mesma que está no dogma católico em relação ao Papa, a infalibilidade papal. E aqui muitos transferem a ideia de infalibilidade para políticos. E ainda que venha à tona, sustentada por um caminhão de evidências, qualquer denúncia tratada como perseguição política, armação dos oponentes, isso em todos os lados. Aliás, até o Lira já tem liristas na imprensa. Descobri, tem lirista. Olha, tem gilmarzista, tem bolsonarista, tem lulista, tem aqueles que, talvez por ligação partidária, também
passaram a misturar o trabalho no jornalismo com a defesa do João Dória ou com a defesa do Ciro Gomes. E isso é triste para o jornalismo. O jornalismo vai virando um bicho em extinção, né? Surrado, atingido mortalmente pelos próprios jornalistas que decidem substituir o seu trabalho como jornalista pelo trabalho de panfletários. Tem até cirista, tem até o... Como é que chama o rapaz? Lirista, o Lira, Arthur Lira. Tem também seus defensores. Então, também a imprensa, também aqueles que se prostam diante de políticos e tratam-nos como ídolos infalíveis, aquilo que, com sarcasmo, o Stalin fez virar um lema a seu respeito na União Soviética, o guia genial dos povos. Não podia dizer só o guia dos povos, era o guia genial dos povos. Havia até um sarcasmo nisso. Mas aqui não, levam a sério os seus guias geniais. Então, havia um ambiente cada vez mais propício à reação, mas que só foi vitoriosa. Esperamos que uma vitória temporária, passageira, que será superada em algum momento da história, aquilo que essa vitória desencadeou. Esperamos que seja superado em algum ponto da história e que não demore muito. Mas o fato é que essa vitória da reação, origem da palavra reacionário, que essa palavra reacionário não se perca. E aqueles que reagiram só conseguiram essa vitória pela participação decisiva do Supremo Tribunal Federal. E aí vem aquilo que gente que manteve a dignidade e a compostura chama de PEC da vingança. Ou seja, o troco naqueles procuradores que ousaram investigar o andar de cima, a casta superior, a elite política, a elite econômica, a elite jurídica. Era a hora do troco. Não passou. Mas o que não passou é apenas o substitutivo do deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia. Eram necessários 308 votos. Então haveria, se aprovado, e o Lira acredita que ainda pode ser aprovado, já vamos explicar por quê, mas a previsão é de ampliação do Conselho Nacional do Ministério Público de 14 para 17 vagas. Até aí tudo bem. Aliás, há uma discussão, por enquanto não ganhou importância suficiente para virar centro de debates, mas há uma discussão para ampliar o número de assentos, de cadeiras no Supremo. Querem 15. O número ímpar é importante porque para evitar os empates, né, que tem consequência jurídica, embora haja a possibilidade de um voto qualificado do presidente. Mas é sempre bom evitar. Até porque é um rodízio, né? Na presidência do Supremo. Nos Estados Unidos estão tentando a mesma coisa, só que é uma ação golpista nos Estados Unidos. As alas radicais do Partido Democrata, não gostando da atual formação da Suprema Corte, elas querem impor
uma ampliação no número de juízes na Suprema Corte. E, claro, óbvio, querem que isso ocorra com um democrata na presidência, para que ele indique os donos dessas novas cadeiras. Isso é nojento. É um golpe contra a decência. Porque é oportunismo, mero oportunismo, simplesmente porque eles não gostam da atual formação da corte. Aqui no Brasil é uma discussão e, claro, ela acaba interessando a todo mundo. Porque alguém pode dizer, pô, mas quem está no poder hoje vai indicar. Não, mas espera lá, isso só valeria quando houver outro presidente, aí pode ser que seja o nosso. O outro pode dizer, não, legal, o atual vai ganhar, vai ter mais um mandato. Não, vai ser o Bolsonaro, vai ser o Lula. O fato é que há no Congresso a discussão. Então, aumentar o número de vagas do Conselho Nacional do Ministério Público, nenhum problema. Nenhum problema. É um negócio razoável. 14 para 17. Mas a participação decisiva do Congresso na indicação de uma figura-chave no Conselho iria desencadear, primeiro, um enfraquecimento brutal do Ministério Público. O que significa? E eu tenho visto reações em redes sociais. Né? Então, o sujeito que ficou com raiva dos procuradores porque, para ele, o Lula é o infalível. Ele porta a infalibilidade política, de caráter, e, portanto, se algum procurador contra ele ousou se levantar, isso deve levar a uma reação que atinja todos os procuradores. Essa é a reação ali do fanático. O outro, bolsonarista, também não admite qualquer menção, qualquer sugestão de um mal feito de seu infalível presidente. São dogmas. As pessoas estão amarradas, engessadas, amordaçadas por dogmas que elas próprias decidiram abraçar. Inclusive esse bem risível da infalibilidade de seus políticos. Mas o Congresso não trabalha com isso. Não é fanatismo que move o Congresso. Não é idolatria. Não é prostração diante de figuras da política. Que no Brasil ainda não são vistos como funcionários públicos. O sujeito é pago para exercer a presidência da República. Ele é pago para administrar, para fazer aquilo que a Constituição determina que é direito e dever do presidente da República. Ministro do Supremo não é visto como um funcionário, alguém que é pago, muito bem pago, e com a garantia, a não ser que coisas absurdas sejam descobertas a seu respeito, e mesmo assim um medroso Senado dificilmente removeria uma das figuras da Suprema Corte de lá, mas não são vistos como pessoas que são muito bem pagas para julgarem a partir do que diz o texto constitucional. Não! São vistos como senhores, como aqueles que devem ser objeto de prostração, de adoração aos devotos dos ministros do Supremo. Não podem ser olhados, hein? É preciso olhar ali com o rabo do olho, de soslaio. Não podem ser olhados de frente. Não podem ser indagados. Não podem ser contestados. São figuras míticas no Olimpo. Não, são funcionários públicos que devem exercer aquilo que a Constituição determinou.
aquele papel que lhes foi dado pela Constituição. Só isso. Então o parlamento não age com fanatismo, não age com perda de razão, com irracionalidade. Pelo contrário, há cálculo, método, objetivos, interesses. E o objetivo é que o Ministério Público pare de ser um problema para o Congresso, para os congressistas. Porque para o Congresso ele não é, mas é para alguns congressistas, talvez muitos. Porque eles investigam, eles é que apresentam denúncias ao judiciário, não julgam. Mas agora o Congresso quer julgá-los. Quer dizer, essa investigação aí, parem. Essa denúncia, retirem. Porque será alguém escolhido pelo Congresso. Houve protestos e a maioria votou a favor do projeto, lamentavelmente, mas não o suficiente, porque é uma PEC. Se fosse um projeto ordinário, teria passado com folga. Mas são 308 votos na Câmara. 2 votações. E aí, Senado, 2 votações. Não houve na Câmara 308 votos. Reação do Arthur Lira. O jogo só acaba quando termina. O texto rejeitado, diz ele, é o do Paulo Magalhães. Porém, há o texto original do Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. E olhem que muitos que brigam cotidianamente, se xingam e que movem seus seguidores para que entrem permanentemente no embate de xingamentos, de ofensas. Eles convergem nesse tipo de projeto para o mesmo ponto, para o mesmo interesse. E essa PEC, que alguém chamou de PEC da vingança, ela provocou convergências interessantes, porque os seguidores imaginam que seus líderes, que os objetos de sua veneração, de sua adoração, jamais concordam com os inimigos, com o outro lado. Não é assim. Convergem. Porque, para além das divergências, dos ódios, sem dúvida, aquilo não é teatro, mas para além dos ódios e das divergências e das incompatibilidades e das guerras, até daquilo que os alemães, em um momento da história, em razão de confrontos religiosos, chamavam de guerra cultural, uma expressão genial, né? E que hoje ocorre em cada canto do mundo, principalmente no Ocidente, a guerra cultural. E ela também tem suas manifestações nesses embates político-ideológicos partidários no Brasil. Mas no Brasil há também uma ideia. Nós somos a casta superior. Nós somos o andar de cima. E nesse ponto, nos protegemos todos mutuamente. Nos guardamos, nos blindamos. E reagimos de maneira uníssona a tudo que ameace a ordem estabelecida, o establishment, o estabelecido, o poder estabelecido. Aqueles que dizem como um ente coletivo, nós somos o Estado,
O Estado somos nós. Como dissemos aqui outro dia, é um Luís XIV coletivo. E as divergências internas desse ente, até os ódios, são irrelevantes quando há a ideia de que é preciso defender esse conjunto de situações que moldam uma figura acima da lei, que mesmo quando confrontado com a lei, por um mal feito, por uma roubalheira, por um ato de corrupção, consegue não ser tocado pela lei. É denunciado, há um processo, vira réu, às vezes é condenado, mas ao fim a lei não o toca. Porque ele faz parte desse ente coletivo onde há internamente guerras, ódios, lutas, mas há esse consenso, essa convergência. E então, qual é a ideia? Rejeitaram o texto do Paulo Magalhães, rejeitaram o substitutivo do deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia. E agora? Agora, diz o Lira, o jogo só acaba quando termina, ou seja, ainda temos uma carta. Qual é a carta? Que, de novo, os deputados tenham de se posicionar a respeito. Só que agora devem dizer sim ou não ao texto original, que é do deputado Paulo Teixeira. Interessante. Você tem um texto original, um substitutivo, e geralmente é votado ou diretamente o texto original ou substitutivo. Decisão tomada está. Aprovado, rejeitado. Mas ter o texto original como uma carta, como uma segunda chance, depois da derrota do substitutivo, é mais uma demonstração desse Luís XIV coletivo. Claro, pode perder de novo, e aí, assunto encerrado. Mas, vão tentar. Se houver aprovação, o Senado é que vai se manifestar também em 2 votações. Não é algo isolado, não é algo que apareceu, pode ser rejeitado, pode ser aprovado. Isso faz parte de um conjunto, de uma gigantesca reação. Ronald. Este é o Bandeirantes Acontece. O editorial de abertura do Acontece fica à disposição dos nossos ouvintes, para as pessoas que você gosta e você quiser compartilhar nos principais agregadores de podcast, no nosso site, radiobandeirantes.com.br. Aliás, vários ouvintes escreveram aqui durante o editorial do Cláudio Zaidan, dizendo, mas esse editorial vai bater o recorde de pessoas baixando. Tenho certeza que vai. Entre lá, radiobandeirantes.com.br, daqui a pouco já fica disponibilizado para você. É o Entendendo a Notícia. Rede Bandeirantes de Rádio.